Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E vamos ler o versículo 10. Lucas 2, o versículo 10. Lucas 2, o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, Lucas 2, versículo 10. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Meus irmãos, esse texto, a palavra de Deus, nós podemos destacar uma afirmação do anjo que é grande alegria. Grande alegria. Né? E quando fala de alegria, não há como negar que todos nós, como seres humanos, desejamos também muita alegria. Não é verdade? Inclusive, alegria nós podemos dizer que é sinônimo de felicidade. Alegria igual felicidade. Mas a alegria que nós desejamos é uma alegria que dura para sempre. Nós não queremos uma alegria que seja uma alegria passageira. Queremos uma alegria que dure não apenas hoje, como amanhã e para sempre. É um desejo de todo o coração humano, uma alegria que seja constante. Constante. E esse desejo de uma alegria constante faz as pessoas pensarem aonde vão encontrar essa alegria constante, uma alegria que me faça ser de fato feliz para sempre. Onde eu vou encontrar isso? As pessoas almejam alguma experiência para encontrar essa alegria. Observem. As pessoas fazem de tudo em busca dessa alegria. Nós tivemos um aniversário de casamento agora, né? Na sexta-feira, eu com a Darcy, nós fomos lá em Campos do Jordão. Fomos e voltamos. Chegamos em Campos do Jordão, está tudo modernizado. Nós, quando casamos, nós tivemos a lua de mel lá em Campos do Jordão há 38 anos atrás. Nós fomos lá 10 anos atrás e retornamos lá. E cada vez que nós retornamos, as coisas vão mudando na cidade. E que nós percebemos o quanto que as pessoas querem uma alegria constante. Era muito comum as pessoas fazerem o quê? Tirarem foto. Nas paisagens tiravam foto. Todo mundo parava para tirar foto. E eu falei para assim, mas por que as pessoas querem tirar foto? Entre os vários motivos, falei o seguinte, provavelmente um deles é, eu quero preservar esse momento feliz com a minha família, esse momento feliz com os meus filhos, quero guardar isso para mim, porque eu sei que isso não dura, isso pode se dissipar. Então, há um desejo profundo no coração humano de uma alegria que seja uma alegria constante, uma alegria que dure para sempre. E aí o que nós percebemos? A própria sociedade, tendo essa sensibilidade de marketing, criado no final do ano a famosa Mega da Virada. Não é assim? A Mega da Virada. Então, muitas pessoas compram lá o bilhete de loteria, pensando assim, se eu ganhar na loteria, a minha vida vai ter uma virada, né? Eu serei agora feliz para sempre. Vou ter muito dinheiro para fazer o que eu quiser, vou ter liberdade, eu vou poder comprar o que eu desejar, visitar qualquer país que eu desejar, qualquer lugar, eu vou ter segurança, eu vou ter felicidade. Por isso o nome, a Mega da Virada, não é assim? É um desejo do ser humano isso. Eu quero uma alegria, e uma alegria que seja para sempre. Mas o texto bíblico que nós lemos fala de uma alegria que não está ligada a essa situação de poder econômico, não está ligada a essa situação de uma liberdade para fazer o que deseja, não está ligado a prestígio,
o texto bíblico fala de uma alegria diferente, isso nos chama a atenção. E o anjo tem até uma ousadia. Olha o que ele diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E aí eu penso, mas que alegria que é essa? Né? Se nós fôssemos falar hoje, chegar lá no local de trabalho, chegar para a família e falar, pessoal, tem uma grande notícia para dar para vocês, uma grande alegria. O que as pessoas esperariam? Fala assim, ah, está grávida. Né? O ano passado, nós tivemos essa surpresa. Chegaram lá o Mateus e a minha nora dizendo que estava grávida. É uma grande alegria. Mas qual será essa grande alegria? Né? Qual será essa grande alegria? A Darcy estava comentando, tem um escritor infantil chamado William Brenner. William Brenner. E ele resolveu dar um presente para as filhas dele. Esse presente, alguns pais têm uma certa resistência, mas ele deu. Ele pegou numa caixinha bonitinha, foi numa caixinha, Darcy, que ele fez isso? Uma caixinha bonitinha, e levou lá, e quando as filhas abriram aquele presente, o que tinha dentro? Um cachorrinho. O que as filhas disseram? Pai, eu estou tão alegre que eu vou morrer, pai. É muita alegria no meu coração. Alegria. Então, há vários motivos de alegria. E no texto bíblico, o que o anjo fala, eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todas as pessoas. E quando lemos o texto bíblico, o que nós percebemos? Essa alegria é uma alegria diferente do que normalmente as pessoas imaginavam. Primeiro, é uma alegria que é oferecida em um lugar inesperado. Onde que é oferecida essa alegria? Olha só, essa alegria, ela surge onde ninguém esperava. Em Lucas capítulo 2, nós percebemos o quê? Que Lucas dizendo o seguinte, olha, Lucas 12, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se na sua cidade natal. Então, o que aconteceu? Naquela época, quem governava toda a sociedade, o Império Romano, eles estabeleceram uma paz, chamada Pax Romana. Essa Pax Romana era feita através da violência, da força, das armas. O Império Romano havia dominado uma boa parte do mundo conhecido, e assim conseguiu estabelecer a paz. Era uma paz pelas armas, era uma paz feita pela força. Quem governava Roma, Tibério César, tinha um poder absoluto, era adorado praticamente como Deus. Podia fazer o que ele queria, podia se dizer até que ele era um sinônimo absoluto de felicidade. Mas o texto bíblico nos mostra que a felicidade que está sendo oferecida não é de um poder político. A felicidade está sendo oferecida de uma criança que nasceu numa manjedoura. É algo muito diferente do que as pessoas pensavam, do que as pessoas imaginavam. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: essa paz que é oferecida numa manjedoura, em Cristo Jesus. O texto bíblico diz que Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Mas por que será que não havia lugar? Há várias situações que se pode pensar. Não havia lugar porque a hospedaria estava lotada, talvez fosse esse o motivo. Não havia lugar, talvez, porque José não tinha recursos para conseguir ali ter um quarto na hospedaria, talvez seja o motivo. Talvez seja o motivo porque não tinha prestígio. E talvez também havia um motivo que era o preconceito. Sabe por quê? José e Maria vinham de Nazaré. Nazaré era uma vila muito pequena, com cerca de 200, no máximo 400 pessoas ali que moravam. Era uma vila que ficava na região da Galileia, uma região rural, uma região que não tinha valor para as pessoas ali próximos de Belém, Belém que ficava bem próximo também de Jerusalém, era um lugar desprezível. Como lugar desprezível, as pessoas não valorizavam quem vinha de lá. A tal ponto que há um texto bíblico que nos diz, né, quando foi falado
que Jesus vinha de Nazaré, as pessoas diziam, mas pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Havia um grande preconceito em relação a Nazaré. Provavelmente, talvez seja um dos motivos. Jesus nasceu numa situação em que ele estava sendo desprezado por toda a sociedade naquele momento. Naquele momento ali, nasceu naquela situação. Mas como isso? Como pode vir alegria numa situação de um lugar tão desprezível? De uma pessoa que era vista como alguém que vinha de uma cidade, de uma vila sem valor. Como isso? Como o anjo pode dizer que isso é um motivo de grande alegria? E olha que interessante, o texto fala que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus para quem? Para os pastores. Os pastores, eles eram considerados pelos judeus como um dos grupos mais desprezíveis da sociedade. Porque eles não praticavam os rituais religiosos, eles cuidavam do rebanho à noite. Então, provavelmente, alguns consideravam que eles não guardavam o sábado, que era tão precioso para os judeus. Então, os pastores eram vistos como pessoas que eram, alguns chamavam eles de desonestos, pessoas que não levavam Deus a sério, pessoas que não tinham valor. E o anjo anunciou o nascimento de Jesus exatamente para essas pessoas que eram consideradas as mais desprezíveis na sociedade judaica. É como se hoje o nascimento de Jesus fosse anunciado para as pessoas que vivem na rua, os mendigos de rua. Mais ou menos era isso que aconteceu naquela época. Foi algo extremamente impactante o anúncio de Jesus para, aliás, o anjo anunciando Jesus para os pastores que estavam naquele momento. E aí nós nos perguntamos, quando os anjos falavam, eis que vos trago nova de grande alegria, o que se passava na mente, por exemplo, Lucas, que escreveu esse evangelho, o que se passava na cabeça dele quando se fala em alegria? Né? Naquela época havia vários pensamentos sobre alegria. Uns pensavam o seguinte, que uma pessoa feliz alcança a felicidade se ela conseguir mortificar todos os seus desejos. Se ela perceber que o seu desejo não tem valor, ela mortificar completamente isso. Quem pensa isso, eu só posso falar com os irmãos gostam de estudar, são chamados estoicos. Os estoicos falam que a felicidade é alcançada pela supressão de todo tipo de desejo. Todo tipo de desejo. A tal ponto que os estoicos defendiam o seguinte pensamento quando algum ente querido morria. Você deve chegar e falar o seguinte, tudo bem, ele era apenas emprestado mesmo, estava comigo por pouco tempo. Mostrando um total desprezo, um total desligamento das emoções. Isso eram os estoicos. Os estoicos falavam que a felicidade era alcançada matando todos os tipos de desejos. Havia um outro grupo que pensava diferente, eram os epicureus. Os epicureus pensavam o seguinte, não, a felicidade se alcança pela ausência da dor ou então em busca do prazer. O que dá felicidade é o que me dá mais prazer, é o que me dá felicidade. Então, os epicureus defendiam o prazer. Então, e havia esse conflito na sociedade. Uns achavam que era disciplina, ausência de prazeres, e a outra achava que era o contrário, a busca de prazer. Semelhante ao pensamento de hoje. Muitas pessoas consideram hoje que felicidade é sinônimo de eu alcançar o maior prazer possível, eu serei extremamente feliz. A sociedade hoje pensa muito semelhante a isso. Em outras palavras, eu vou alcançar o prazer se eu tiver controle de tudo o que acontece na minha vida. Controle financeiro, tiver dinheiro para fazer o que eu quiser, não ter nenhuma dificuldade, ter liberdade para fazer o que eu bem entendo. Então, isso é sinônimo de felicidade. Eu ter o domínio total de tudo. E o texto bíblico fala algo diferente. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, olha só, na cidade de Davi, é o Cristo, o Senhor. Nasceu na cidade de Davi aquele que veio para não ser dominado,
mas para dominar a sua vida. A proposta de alegria que a palavra de Deus oferece é diferente. Não é uma alegria baseada naquilo que eu consigo fazer, baseada na minha força, no meu poder, mas uma alegria que é resultado de eu me submeter completamente ao governo de alguém que me ama, que é Jesus Cristo. Isso é a alegria que a Bíblia oferece. Bem diferente do conceito de alegria que as pessoas possuem. Alegria é ser dominado completamente pelo Senhor Jesus Cristo na minha vida. É Jesus dirigindo completamente a minha vida em tudo aquilo que eu faço. Isso é alegria. Essa é a promessa que o anjo veio dar. E essa promessa, olha só o que o texto diz. É uma alegria que é oferecida para todas as pessoas. Mas é oferecida de que forma? É necessário que as pessoas, todos nós, possamos nos submeter inteiramente ao Senhor Jesus para termos essa alegria. E é interessante, porque quando nós pensamos na fé cristã, muitos consideram a fé cristã como algo que eu tenho, que eu preciso, que eu busco a Deus, sim, para que Deus satisfaça as minhas necessidades. Eu preciso de Deus para ter uma família feliz, eu preciso de Deus para que eu tenha sucesso na vida, eu preciso de Deus para que eu realize os meus sonhos, eu preciso de Deus para que Deus satisfaça os meus desejos. É uma visão extremamente equivocada da fé cristã, porque a fé cristã é o contrário disso. O que a fé cristã é? Eu preciso de Deus para que Deus dirija a minha vida da forma que Ele ache melhor, da forma de acordo com a vontade dEle. Quando isso acontece, o que ocorre? Aí sim, a alegria na família, a felicidade, a harmonia vem como resultado da submissão total à pessoa de Jesus Cristo. É essa alegria que é oferecida no texto bíblico. Bem diferente daquilo que normalmente as pessoas pensam. E olha o que acontece em seguida. Olha o que o texto bíblico diz. De repente, versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Que favor que é esse? O domínio de Cristo sobre a vida. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os anjos disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram que os pastores diziam, ficaram admirados. Os pastores foram, viram Jesus. Depois que eles viram Jesus, a pergunta é: deixaram de ser pastores? Não. Não deixaram. Se tornaram pessoas milionárias? Não. Deixaram de ser desprezados pelos judeus pelo fato de serem pastores? Não. Mas então, que mudança eles tiveram na vida? Que vantagem a Maria leva deles terem ido lá e visto Jesus? Que vantagem foi essa? Eles voltaram com o coração transformado pelo Senhor Jesus. A alegria que Deus oferece a cada um de nós não é mudar as circunstâncias da nossa vida, é mudar a nossa vida, é mudar o nosso coração. E essa mudança no nosso coração ocorre quando Jesus ocupa de fato o primeiro lugar na nossa existência, o primeiro lugar na nossa vida. Quando isso ocorre, nós automaticamente fazemos o que os pastores fizeram. Começaram a falar de Jesus a outras pessoas. E todos ficaram admirados com aquilo que eles falavam. A verdadeira felicidade que a palavra de Deus coloca não é mudar o nosso derredor.
A verdadeira felicidade é mudar o nosso coração. Tibério César era o homem mais poderoso naquela época, o imperador romano. Ele não tinha felicidade tão grande como aqueles pastores tinham, que eles passaram a ser governados e dominados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que Deus faz ao nosso coração. Jesus governando a cada um de nós. E esse é um desafio muito grande que nós carregamos para a nossa vida inteira. Por que para a vida inteira? Porque muitas vezes nós entramos nesse debate. O que é, de fato, alegria? Como eu posso obter alegria no meu coração? Como eu posso ter uma felicidade que seja constante? Como eu posso ter uma vida realmente liberta? Como eu posso ter uma vida diferente? Não é mudando o meu redor, é mudando o meu coração, é mudando a minha vida, é ter a minha vida transformada inteiramente por Cristo Jesus, quando Ele assume o controle total e absoluto da nossa vida. Aí sim, nós experimentamos a grande alegria, a virada. A alegria que muda a nossa existência, muda a nossa vida, é nos submetermos inteiramente a Cristo Jesus. Mas e a mudança nas circunstâncias? E a mudança no meu derredor? A mudança ela ocorre através de nós. Quem tem a Cristo como Salvador, a sua vida é transformada. A sua vida é impactada. E automaticamente ela também impacta a vida das pessoas com quem ela convive. Com quem ela convive. Eu creio que os irmãos conhecem pessoas, né, que, humanamente falando, na visão da sociedade, são pessoas extremamente é, deveriam ser extremamente felizes, porque elas têm tudo que se possa oferecer. Nós tivemos essa semana a morte de Lindomar Castilho, não foi? Lindomar Castilho era um cantor famosíssimo, famosíssimo, né? Muito dinheiro, muita fama, liberdade para fazer o que ele desejasse, mas faltava algo essencial, que é Jesus reinando no seu coração. Por isso, o que ele fez? Em 1981, ele invadiu um palco em que estava sua mulher, sua esposa, e tirou a vida dela com 5 tiros, Lindomar Castilho. Foi preso, 12 anos preso, né, por causa do crime que ele cometeu. A sua filha falou que o dia que ele fez aquilo, tudo, a sua alegria dissipou. Ele destruiu uma família. Ele, humanamente falando, ele tinha tudo para ser feliz. Riqueza, fama, glória, né? Tinha tudo. Mas o coração não tinha isso. O coração ainda era quem governava o coração dele, era ele próprio. Tirou a vida da sua própria esposa. E tem pessoas que nós conhecemos, eu creio que muitos irmãos conhecem também, pessoas assim, pessoas extremamente simples, materialmente falando. Mas Cristo reina no coração delas. Até no lugar mais humilde que elas vivem, ali se respira alegria, ali se respira felicidade. Porque o segredo é Jesus Cristo reinando no coração. É Jesus Cristo sendo o Senhor absoluto na nossa vida. E o Natal é isso. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Meus irmãos, só para nós termos uma ideia da grandiosidade da palavra de Deus, antes de nós estarmos orando, encerrando nosso culto, Mateus, ele escreveu com o objetivo de exaltar Jesus como o rei prometido para o povo de Israel. Certo? E Mateus, como tinha esse objetivo, quem que se apresentou procurando saber onde estava Jesus? Eram 3 reis magos, certo? 3 pessoas com poder econômico. Chegaram diante de Jesus e fizeram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por que isso? Porque o objetivo de Mateus era exaltar Jesus Cristo como rei prometido, rei esperado pela nação de Israel. Então,
quando ele analisa a história de Jesus, o Espírito Santo opera no coração dele para selecionar na vida de Jesus passagens bíblicas que exaltam Jesus como rei. E Lucas? Lucas, ele era um grego e falou que iria anunciar Jesus Cristo para pessoas que não eram nem judias e nem romanas. Anunciar Jesus Cristo para as pessoas mais carentes. E o que ele selecionou de Jesus? Selecionou que Jesus nasceu numa humilde manjedoura, algo que Mateus não mostra, e que Jesus foi anunciado primeiramente aos pastores, para mostrar que Jesus veio para todas as pessoas. Por isso que a palavra de Deus é tão rica, tão maravilhosa, porque anuncia Cristo. Tanto é que Lucas, quando começa o seu evangelho, ele começa dizendo que ele fez uma investigação acurada de tudo o que aconteceu para apresentar a grandiosidade de Jesus. Mateus é o evangelho que mais mostra Jesus orando e Jesus cuidando das pessoas que sofrem, mais do que os demais evangelhos, porque ele selecionou esses textos pelo poder do Espírito Santo para enfatizar Jesus que veio para aqueles que sofrem, aqueles que mais precisam. E nesse texto a ênfase que Lucas dá exatamente é essa, que Jesus Cristo, veja bem, todos os acontecimentos ocorreram, mas o Espírito Santo orientou Lucas a destacar na vida de Jesus a forma como ele nasceu no início e, numa humilde manjedoura, sendo apresentado o Evangelho primeiramente aos pastores, para todas as pessoas que necessitam do Senhor. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Deus fortaleça o nosso coração, né? E uma pergunta que devemos sempre fazer ao nosso coração é o seguinte: aonde nós temos buscado a nossa alegria, né? Onde é a fonte da nossa alegria? O que nós acreditamos realmente que nos dá felicidade? E se Cristo governa a nossa vida, que lugar que Ele ocupa de fato no nosso coração? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que nos convida a confiar totalmente em Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida. Opera, Senhor, no nosso coração, opera, Senhor, na nossa vida, para que possamos olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos compreender que a alegria que Jesus nos oferece é uma alegria no qual Ele governa a nossa vida e nos dirige em tudo, Senhor. Senhor, nós te pedimos, venha estar conosco nessa semana, agora na comemoração do Natal, que nós possamos, na hora de ceiar, nós lembrarmos a todas as pessoas que estão conosco que o Natal é Cristo Jesus reinando no coração. Porque Ele vem nos trazer uma alegria que é resultado do controle dEle da nossa vida. Fortalece o nosso coração, fortalece nossa fé, para que possamos cada vez mais orar para Cristo, o Senhor da nossa existência. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.